Hoje nós vamos ter o Dr. Rafael Tomé, né, ele é advogado especializado no tema de hoje, né, que é Due Diligência Imobiliária, é consultor notarial e registral, com mais de 15 anos de experiência em cartório como tabelião de notas, professor, mestrando, doutorando, tem um currículo bonito, tá? E o tema de hoje é Due Diligência Imobiliária, ok? Vamos dar início? Doutor Rafael, está contigo. Muito obrigado. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar presente aqui na BAME, a Casa do Advogado. Fico muito feliz e honrado, agradecido à gestão, agradecido a todos os colegas que fazem parte da casa, agradecido também a todos os presentes. Bom, queria, em primeiro lugar, me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Tomé Oliveira. Como o nobre colega que falou, eu sou advogado, especializado em direito imobiliário, é a área que eu escolhi para atuar, ou que, na verdade, me escolheu, não sei bem ao certo, né? Mas eu me especializei em direito imobiliário antes mesmo de cursar a pós-graduação em direito imobiliário, atuando em cartório de notas, quando verdadeiramente eu aprendi no direito imobiliário. Passei a maior parte da minha carreira atuando em cartórios aqui na cidade do Rio de Janeiro. Foram mais de 15 anos de experiência como tabelião de notas substituto, onde eu pude angariar aí boa parte da minha experiência, outra parte estudando, claro, e também como docente. Eu costumo dizer que não tem lugar melhor para você aprender, se especializar em direito imobiliário do que um ambiente cartorial, seja você atuando como notário, como escrevente, como registrador, ou até mesmo indo ali no dia a dia como advogado, buscando debater com o registrador sobre questões controvertidas que surgem nos seus negócios, também com o tabelião, apresentando minutas para você estruturar a tua operação imobiliária. Sem sombra de dúvida que é o melhor ambiente para você se especializar, é onde o direito imobiliário acontece no Brasil. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? A gente vai, para entrar no tema, a gente vai passar um pouco sobre a figura do cartório no Brasil. A gente vai ver que na vida do cidadão, não importa se é advogado, corretor de imóveis, se engenheiro, se médico, a atividade cartorial é uma atividade presente, obrigado, presente constantemente. Costumo dizer que a gente nasce, o papai vai lá no cartório, faz o registro do nascimento, depois, quando crescemos, compramos um imóvel, cartório, casamos, cartório, divorciamos, cartório, e quando do falecimento, quando do fim da vida, aqueles que ficam também precisam se socorrer da atividade cartorial para poder fazer o registro do falecimento. Então, é uma atividade que ela é enormemente presente na vida do cidadão. E, principalmente, quando a gente fala de direito imobiliário. Não existe direito imobiliário, segundo a sistemática adotada pelo nosso ordenamento, sem a figura do cartório. Eu trouxe aqui uma construção que a gente vai passar já já, demonstrando exatamente isso, demonstrando quem são os delegatários de serviço cartorial que necessariamente vão precisar intervir nas relações privadas de compra e venda de imóveis ou de outras operações envolvendo direitos reais sobre bens imóveis para poder alcançar a eficácia do negócio pretendido, como no caso de uma compra e venda, ou até mesmo quando a gente vai lá para a área do direito sucessório, por exemplo, quando está se falando de um inventário, é necessário também a intervenção de um registrador imobiliário para que se alcance a eficácia da transmissão hereditária em razão da morte, quando da partilha do bem. Ok? Então, não tem como a gente não começar sem falar da atividade cartorial no Brasil. Eu trouxe aqui, se puder avançar por gentileza, primeiro dispositivo, lá do artigo 236 da Constituição Federal, que traz para a gente que a atividade cartorial ela será exercida por um profissional, por um particular. É uma atividade que originariamente é uma atividade pública, mas ela é exercida por delegação através de um particular aprovado em concurso público. Nem sempre foi assim. Até a Constituição de 88, a investidura na atividade cartorial, seja de notário ou de registrador, se dava através de um ato político. Inclusive, virou um mito na sociedade, ainda hoje, volta e meia em sala de aula, seja em pós-graduação, como, por exemplo, na CEPED-UERJ, ou até mesmo em outros locais onde costumo falar, eu recebo dúvidas sobre se a atividade cartorial ainda é uma atividade que passa de pai para filho. Mas não é mais assim, isso
a partir da Constituição de 88, que, inclusive, quando desse artigo 236, que era uma norma de eficácia limitada, houve ali um gapzinho de mais ou menos 6 anos, na verdade, exatamente 6 anos, para que esse dispositivo fosse regulamentado, através da Lei 935 de 94, que é conhecida como a Lei dos Notários e Registradores. Foi ela que trouxe ali a regulamentação desse dispositivo para que pudesse, a partir de então, os cartórios serem assumidos por pessoas aprovadas em concurso público. A função cartorial, como disse, ela é essencial quando a gente fala de negócios imobiliários, para que se opere ali as transações envolvendo compra e venda de imóveis ou envolvendo qualquer constituição, modificação ou extinção de direitos reais. Eu costumo dizer que é uma atividade de enorme, como fugiu a palavra, mas de respeito e confiança da sociedade. Eu tenho um dado que é de 2018, de uma pesquisa feita, que demonstrava quais eram as instituições que mais eram confiadas pela sociedade. E aí a gente tem lá no topo da lista, se eu não me engano, o Corpo de Bombeiros, depois vinham os Correios, e os cartórios estavam sempre ali entre os 5 primeiros. Porque, de fato, a atividade cartorial, a atividade prestada à sociedade, é uma atividade de muito valor e necessária à segurança jurídica e também eficácia das relações imobiliárias. Na Lei 935, tem um dispositivo que fala que os serviços notariais de registro, eles são os de organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Isso está no dispositivo do artigo 1º da Lei 935. Esse dispositivo, ele resume a importância da atividade cartorial, o papel da atividade cartorial no Brasil e, claro, em especial, nas transações imobiliárias. Quando ele fala que a atividade visa garantir a publicidade, significa que todo ato praticado por um notário ou por um registrador é um ato público, é uma coisa do povo, é uma coisa acessível, é um ato acessível a toda a sociedade. E quando o ato ele é praticado por um notário, como, por exemplo, uma escritura de compra e venda, em razão da fé pública daquele delegatário, se opõe àquele ato certeza da autoria do ato, certeza dos fatos ali narrados por aquele tabelião. Então, com isso, quando o tabelião ou até mesmo o registrador atua, além de dar publicidade a um ato que inicialmente era uma relação privada, como, por exemplo, uma compra e venda, ele alcança também, ele proporciona a certeza da autoria, ele proporciona autenticidade àquele negócio, àquela operação que lhe foi apresentada, que lhe foi confiada. E toda vez que ele, agindo como delegatário, dá publicidade a um ato, confere autenticidade, ele proporciona segurança jurídica. Ele proporciona paz social. E quando a gente fala de segurança jurídica, a gente está falando de equilíbrio das relações contratuais, de certeza do que foi feito, certeza do ato que foi celebrado. Então, dando publicidade, garantindo autenticidade, proporcionando segurança jurídica, o tabelião de notas, ou, por exemplo, o registrador, ele também proporciona eficácia ao ato. E quando a gente fala de eficácia, a gente entra num ponto super importante, mais à frente a gente vai falar sobre isso, que é a necessidade de intervenção do registrador imobiliário e também do tabelião de notas nas relações privadas, para que a parte possa alcançar o objeto daquele contrato. Quando a gente fala de uma operação de compra e venda de imóveis, o objetivo do cliente, claro, é comprar um imóvel maior, com mais quartos, com vista, num bairro melhor, mas ele tem um objetivo jurídico em mente, que é se tornar titular da propriedade daquele bem. Ou seja, a eficácia do negócio de compra e venda só é atingida quando ele se torna proprietário do imóvel. E a sistemática no Brasil, ela determina que, para se atingir a propriedade, para se alcançar a propriedade imobiliária, é necessário seguir uma série de requisitos que a lei traz como obrigatórios para você atingir o seu objetivo. E a gente passa a ver que o tabelião de notas e também o registrador imobiliário, ele vai justamente intervir para te proporcionar o atingimento desses requisitos, te proporcionar a eficácia pretendida ao negócio. Então, lá no dispositivo do artigo 1º da Lei 8935, você encontra essas funções, o papel do delegatário de atividade cartorial no Brasil,
que é agir dando publicidade aos atos, dando autenticidade e conferindo segurança e também eficácia aos atos. Um outro ponto importante que eu trouxe, na última linha aqui do nosso material, eu digo que subordinam-se as normas técnicas na consolidação, que é o nosso código de normas, e também, subsidiariamente, a legislação em vigor. Então, a atividade cartorial, seja ela de notas ou seja ela de registro de imóveis, é uma atividade vinculada à lei. O Código de Normas é um código trazido pela Corregedoria de Justiça do Estado, que, inclusive, poucas pessoas, nem todo mundo conhece, mas quem atua em direito imobiliário, aquele advogado que é especializado, precisa conhecer no detalhe, porque muitos dos requisitos trazidos por princípios, trazidos por letra de lei, estão estabelecidos também no Código de Normas, além de outras normas técnicas trazidas pela Corregedoria de Justiça, que são necessárias para a eficácia do ato, sem o que o teu título não vai ser aprovado quando da qualificação registral, tá ok? Então, os delegatários de serviço cartorial são subordinados a essa norma da Corregedoria de Justiça. Avançando, chegamos aqui à sistemática da aquisição da propriedade imobiliária no Brasil. Eu trouxe aqui uma construção demonstrando para você que são 3 os delegatários de serviço cartorial que vão intervir numa relação privada para conferir a eficácia do negócio. Então, quando a gente fala de uma compra e venda, a gente tem ali a atuação necessária de 3 delegatários de serviços cartoriais. O primeiro deles é o titular do cartório de registro de distribuição. Depois, quando a negociação avança, temos a intervenção do tabelião de notas e, por fim, do registrador imobiliário. Então, claro, a gente precisa, para poder atingir o nosso objetivo, passa rapidamente pelas atribuições de cada um desses delegatários, lembrando que todos eles visam, além de proporcionar segurança jurídica, também proporcionar eficácia ao ato. Como, por exemplo, a atuação do delegatário, do registrador de distribuição, ela é essencial para a eficácia de uma compra e venda. Quando a gente está falando, por exemplo, das certidões que são obrigatórias. A gente tem ali uma série de certidões necessárias a serem apresentadas, certidões essas que são obrigatórias para a eficácia do negócio. Então, sem a intervenção desse delegatário, através da solicitação do documento a ser lavrado por ele no cartório, o teu ato ele vai ser reprovado quando da qualificação registral no cartório de registro de imóveis. Eu trouxe aqui a publicidade registral. Garante a aplicabilidade à propriedade imobiliária do absolutismo e também da perpetuidade. Reconhecimento do Estado e sociedade acerca do direito. A partir do momento que um ato ele é levado a registro e agindo como tal, o delegatário confere publicidade àquele ato de registro, aquele negócio que foi celebrado, ele está garantido a aplicação dos elementos caracterizadores da propriedade, como, por exemplo, o absolutismo, que confere uma eficácia a toda a sociedade, uma eficácia erga omnes, fazendo com que os membros da sociedade devam respeitar o direito de propriedade daquela pessoa, se abstendo de praticar qualquer ato lesivo a tal direito. Então, a publicidade tem esse caráter também, além, claro, de conferir eficácia ao negócio. A perpetuidade, a mesma coisa. Quando dá publicidade, você está garantindo ali também a perpetuidade, que é uma outra característica da propriedade. Então, avançando para a gente entender essa estruturação do negócio jurídico imobiliário, passemos aqui, ainda na lei do 935 de 94, a entender quais são as atribuições de cada um desses 3 agentes que vão funcionar numa relação jurídica imobiliária. Lembrando que o nosso bate-papo aqui é falar sobre a due diligence imobiliária. Só que a gente não consegue avançar no tema sem entender no detalhe, ou pelo menos refrescar na memória, no detalhe, como funciona toda a estruturação da aquisição imobiliária. Até porque a due diligence, a gente vai verificar que é um procedimento de auditoria, de investigação, que é feito inicialmente, quando das primeiras tratativas, mas que mas é necessário que o advogado ele acompanhe o teu cliente até o final do negócio. Voltando lá atrás de uma fala minha, quem compra quer se tornar proprietário. Então, é necessário o advogado acompanhar o cliente, não só na due diligence, mas até a concepção do negócio, que se dá lá com o registro no cartório de imóveis. Tá? Okay? Então, a gente vai passar aqui rapidamente por cada um desses 3 delegatários, abordando aqui a atribuição de cada um deles. Em primeiro lugar, eu trouxe o artigo 13 da lei do 935 de 94, que traz as atribuições
dos oficiais de registro de distribuição. Ele tem por objetivo, registrar as comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes. Quando você distribui uma ação, a atuação chega lá no projeto e é direcionada para uma vara. Aquela vara recebe, gera um número de processos lá no projeto e ela envia uma comunicação para quem? Para o oficial do cartório de registro de distribuição, que é o responsável por aquela vara ao qual a ação foi distribuída. E a partir do momento que ele recebe esse comunicado, essa comunicação, ele efetua um registro, ele lavra uma anotação nos seus registros da existência daquela ação, versando contra aquela pessoa. E a partir do momento que você demanda investigar, auditar determinada pessoa para saber como está a solidez jurídica e patrimonial, seja para fazer um negócio, ou até mesmo como, por exemplo, a pessoa que é aprovada no concurso público e precisa comprovar como é a sua situação jurídica perante a sociedade, ela precisa se socorrer do oficial do cartório de distribuição para que ele lavre um documento oficial que goza de presunção de veracidade em razão desta pública, que é um documento público em razão lá da publicidade registral, e que nada mais é do que um veículo de comunicação, através do qual o registrador do cartório de distribuição vai comunicar a situação jurídica ou até fiscal daquela pessoa à sociedade. Então, a partir do momento que a ação chega no cartório de distribuição e é feito o registro dela no acervo registral do oficial daquele cartório, e uma pessoa venha ter o oficial e solicita uma certidão, ele vai lavrar esse documento informando da existência ou não de apontamentos que se referem a ações contra aquela pessoa. E aqui embaixo a gente tem a última atribuição, que é expedir as certidões dos atos e documentos que constam dos seus registros. Ok? Avancemos, então, as atribuições do tabelião de notas, ainda lá no âmbito da Lei do 935 de 94, que estão dispostas nos artigos 6º e 7º da Lei do 935 de 94. O tabelião de notas, ele, quando provocado, ele vai agir a fim de formalizar juridicamente a vontade das partes, intervindo na relação privada, naquela relação negocial, para poder conferir a forma necessária para aquele instrumento, para aquele negócio que está sendo formatado, ou ainda, quando as partes queiram dar forma pública ao negócio que não necessita de forma pública. Como, por exemplo, um contrato de arras e sinal não necessita de uma escritura pública, mas você pode, querendo, celebrar um instrumento público. Claro, vai ter que pagar emolumentos e vai gerar uma despesa que não era necessária, mas você está opondo ali força pública àquele instrumento e, com certeza, também amplificando a segurança jurídica do negócio. Não que o contrato particular não tenha segurança jurídica. Quando celebrado respeitando todos os requisitos determinados por lei, você vai sim opor segurança jurídica ao teu instrumento. Mas sim, as partes podem querer dar forma pública. Então, o tabelião ele vai intervir nessas relações privadas, dando forma quando necessário e quando as partes queiram dar forma aos negócios. E um ponto interessante é que o tabelião ele pode tanto redigir o instrumento, como a gente está acostumado a ver, normalmente é o tabelião que vai redigir a escritura de compra e venda, como ele pode também aprovar as minutas que lhe são apresentadas. E nesse momento ele funciona, na verdade, a todo tempo, quando ele atua, como fiscal da lei. Ele está ali fiscalizando o cumprimento de todos os requisitos. E principalmente quando a minuta chega para o tabelião lavrar, ele vai funcionar ali com todas as vênias possíveis como fiscal para poder verificar o cumprimento de todos os requisitos necessários à eficácia daquele ato celebrado. Ok? Até aqui temos alguma pergunta? Tranquilo? Então, vamos lá. E aí, por fim, o terceiro agente que vai intervir nas relações jurídicas imobiliárias para conferir tudo aquilo que a gente já falou, publicidade, autenticidade, segurança jurídica e eficácia, é o oficial do cartório de registro de imóveis. É o oficial do famoso RGI, ou RI, como é o termo técnico melhor utilizado, quando a gente está no âmbito de uma cidade que tem mais de um cartório de registro de imóveis. A atribuição do registrador imobiliário é a prática dos atos relacionados na legislação pertinente, ou seja, na Lei de 6.015 de 73. O registrador imobiliário, agindo como delegatário titular de um cartório de imóveis, ele vai praticar dois atos. Um ato de registro,
ou um ato de averbação. Essa é uma dúvida muito comum de advogados, de corretores de imóveis. Qual a diferença de um e de outro? Qual a diferença de um ato de registro e qual a diferença de um ato de averbação? Temos um dispositivo no Código Civil, que é o artigo 1227 do Código Civil, que fala que direitos reais sobre bens imóveis, eles são constituídos ou modificados ou transferidos através de um ato de registro. Então, ele serve como cola para que possamos entender. Toda vez que você estiver diante de um ato que visa constituir, transferir, modificar um direito real sobre o bem imóvel, que são aqueles elencados lá no artigo 1225 do Código Civil, como, por exemplo, o primeiro deles, maior de todos, que é a propriedade, um usufruto, uma garantia hipotecária, por exemplo, que é um direito real de garantia. Toda vez que você estiver diante de um ato desse, que visa constituir, modificar ou transferir um direito real, você vai praticar perante o cartório de registro de imóveis um ato de registro. Agora, se você está diante de um ato necessário a atualizar a matrícula do imóvel, alguma informação que mudou com relação ao titular do direito, ou até com relação ao próprio imóvel, mas que não venha constituir um direito real, você vai praticar um ato de averbação. Ou também quando você tiver por objetivo cancelar algum ônus real ou até algum direito real, você também vai praticar o ato de averbação. Como, por exemplo, um bem gravado com usufruto. Para você constituir o usufruto, você precisou praticar um ato de registro. Mas o cancelamento você vai fazer através de um ato de averbação. Exemplos, só para ficar bem claro, o imóvel adquirido, a pessoa solteira, ela vem a casar, você precisa atualizar a informação pessoal do titular do direito de propriedade na matrícula do imóvel. Para tanto, você vai ter que fazer uma averbação do novo Estado Civil de casar. Ok? Avancemos. Vamos, então, falar dessa tal due diligence imobiliária, que é um nome que é chique, é um nome bonito de se falar, que valoriza a profissão. É diferente de você falar assim, não, eu vou fazer uma assessoria para a compra de um imóvel. Quando você fala, olha, eu vou fazer uma due diligence para a compra de um imóvel. Isso valoriza, né? Acho que dá até para aumentar os honorários depois que você utiliza esse nome na tua proposta. Mas, olha, é um termo super interessante que, na verdade, como falei, né, nada mais é do que uma assessoria, nada mais é do que uma verificação que você vai fazer para poder proporcionar segurança jurídica ao teu cliente. Esse termo do diligence, ele é de origem anglo-saxônica e existem várias teorias falando sobre a origem do termo, mas já no século XIX já era falado em Portugal. Perdão, gente. No século XIX já era falado em Portugal, mas foi na década de 30, mais precisamente em 1933, que esse termo ganhou uma relevância maior, quando de um decreto promulgado, publicado nos Estados Unidos, que é o Security Act, que veio a regulamentar a atividade dos brokers, que são aqueles agentes que operam, que fazem intermediação de compra e venda de empresas. É um termo muito utilizado no mercado de fusão e aquisições de empresa. Só que nada mais é do que um procedimento de investigação, um procedimento de estudo, de auditoria, que é levado a termo por um profissional contratado pelo adquirente, e aí não importa se de uma empresa ou, no nosso caso, de um imóvel, ou seja, o profissional vai trabalhar em função desse adquirente para evidenciar todos os riscos envolvidos na operação, ver da viabilidade de contratar, ver da possibilidade de contratar. É uma auditoria, uma investigação feita contra o proprietário do bem, feita contra o imóvel, a fim de evidenciar riscos e também auferir a possibilidade do negócio acontecer. Eu trouxe um conceito meu que eu gosto muito, eu gosto de escrever, então eu, quando escrevo qualquer coisa, eu fico ali lendo e relendo e me apego como se fosse uma obra de arte. Não deixa de ser, né? Mas vamos lá, olha aqui. Esse conceito meu, eu digo que é um procedimento multidisciplinar. Por que multidisciplinar? Porque você vai beber do direito empresarial, você vai beber do direito sucessório, do direito imobiliário, do direito tributário. Então, por isso dizer que é um procedimento multidisciplinar de estudo, investigação e auditoria, desenvolvido na fase pré-contratual, após o entendimento preliminar entre as partes, e no interesse do comprador, que objetiva proporcionar segurança jurídica e negocial às operações imobiliárias, através da identificação prévia da possibilidade
de realização do negócio e também dos riscos envolvidos na transação, que é o que eu chamo de viabilidade de contratar, proporcionando assim ao comprador informações claras e detalhadas que vão servir de suporte ou base confiável para a tomada de decisão da compra. Então, nada mais é do que você fazer uma análise de toda a documentação pertinente ao negócio e dizer para o cara, olha, cai fora que é furada. Ou, vamos avançar, mas com todos os cuidados possíveis, porque a gente corre o risco de uma fraude de execução, por exemplo, ou de uma fraude contra credores. Então, é um trabalho interessante, é um trabalho que, de maneira geral, é bem remunerado, é um trabalho que exige do profissional que atua não só conhecimento em direito imobiliário, mas também, como disse, conhecimento, ainda que básico, o ideal é que você se aprofunde, mas em outras áreas, como tributário, como, por exemplo, direito urbanístico, como, por exemplo, direito empresarial. Tá ok? Então, vamos seguir aqui. Eu trouxe aqui os levantamentos dos riscos. O levantamento dos riscos ele deverá ocorrer em diversas áreas, disse aqui, né, como o jurídico, fiscal, o ambiental, o urbanístico, trabalhista, financeiro e contábil. Aí que é um ponto interessante de dizer que, normalmente, quando a gente está ali fazendo uma due diligence, por exemplo, para a compra e venda de um apartamento, a gente se preocupa em fazer uma análise da situação jurídica do proprietário e também da situação jurídica do imóvel, e basta. Normalmente, é o que se faz. Só que tem um ponto super interessante que as pessoas esquecem. Será que vale a pena você olhar o grau de endividamento do condomínio? Se as contas do condomínio estão em dia? Por exemplo, se você está falando de uma casa, se você está comprando uma casa de rua, por exemplo, será que não vale a pena você fazer também uma análise urbanística do imóvel para ver se tem necessidade de regularizar através de mais-valia, para ver se a metragem que consta no IPTU é realmente a metragem que consta no imóvel, se tem alguma obra pendente, alguma regularização pendente? Então, quando a gente fala de due diligence, o trabalho é muito mais complexo do que a gente costuma imaginar. Não é só analisar as certidões do proprietário do imóvel e dizer ok ou não para a compra. É você debruçar, minha esposa odeia quando eu falo isso, né, debruçar sobre os livros, mas é você debruçar, literalmente, sobre uma gama de informações, documentos e pesquisas necessários para você dizer para o teu cliente, olha, dorme paz, sonhe e acorde proprietário desse imóvel. Para que ele não tenha aquela surpresa de um belo dia ele lá como proprietário do imóvel, bate um oficial de justiça na porta da casa dele, e aí dali a 2 semanas, quando ele sai do hospital mancando, com derrame por conta da notícia de que o imóvel está sendo penhorado, ou que ele tem uma contrapartida de uma mais-valia iniciada pelo antigo proprietário que não foi concluída, absurda para pagar. Então, não vale só analisar a situação jurídica e fiscal do proprietário e do imóvel com base nas certidões imobiliárias ou com base nas certidões pessoais. É necessário também você olhar esses outros aspectos trazidos aqui no material para você realmente proporcionar segurança jurídica para o teu cliente. Isso é uma due diligence bem feita, uma due diligence eficaz. Trouxe uma observação. As informações, documentos e certidões que servirão de base para o estudo deverão ser fornecidas, cedidas pelo vendedor. Claro que quando a gente fala de certidões, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, até 2015 tínhamos aí uma série de certidões obrigatórias, em razão da 13.097, que alterou o parágrafo 2º do artigo 1º da 7433 de 85. Algumas certidões passaram a ser facultativas, o que foi ratificado agora pela lei, agora fugiu, a 13.097, pela lei 14.382, de 27 de janeiro, a gente vai falar sobre ela também, 27 de junho, tá ok? Então, quando a gente está na cidade do Rio de Janeiro, falar de certidões para compra e venda de imóvel é falar de uma fortuna. Se você até 2015 fosse vender um imóvel, hoje, por exemplo, o jogo completo das certidões que eram obrigatórias custa aproximadamente por pessoa e mais um imóvel uns R$ 1.400 por aí, não é isso? Ou seja, imagina aquele imóvel herdado pela família, 4, 5 irmãos, colocaram o imóvel à venda, você está falando de quase R$ 10.000 de certidões para você poder levar o seu negócio a termo. Então, quando eu digo aqui essa observação, que esses documentos são fornecidos pelo vendedor, não significa que na prática é o vendedor que vai pagar. De maneira geral, a prática do mercado é o vendedor pagar por essas certidões. Por que disso? Porque é o vendedor que precisa comprovar a sua solidez patrimonial, a sua capacidade de levar o negócio a termo. É ele que precisa dizer, olha, eu sou uma pessoa de passado e conduta ilibada, estou em dia com todas as minhas obrigações,
que ao longo da minha vida eu vim a assumir, não devo nada, não tenho nada pesando contra o meu nome que possa comprometer a solidez do negócio. Então, por isso que eu chamo a atenção para isso. E um outro ponto importante é que, muitas vezes, quando você está diante de uma pessoa que aparenta uma insolvência, em razão de ações capazes de reduzi-lo à insolvência, é necessário você avançar em informações pessoais para saber a quantas anda o patrimônio daquela pessoa. Ele está te vendendo um imóvel, mas ele tem ali pesando contra ele algumas ações. E aí a gente vai falar um pouco sobre fraude de execução, que virou uma bagunça, está confuso, mas a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas você precisa saber se aquele negócio ele oferece risco de fraude à execução em razão daquelas ações que versam contra o proprietário do imóvel. Nesse momento, você tem duas opções. Uma delas é você buscar certidões de pesquisa de bens contra o vendedor para verificar a existência de bens no patrimônio dele. E você tem a possibilidade de, existindo no estado, na cidade, na verdade, um cartório de pesquisa de bens, você tem a possibilidade de solicitar uma certidão que vai te dizer, naquela cidade, se aquele camarada possui bens ou não, bens imóveis. Aqui no Rio, por exemplo, você tem dois distribuidores que, salvo engano, um deles fica aqui no prédio, que é a sede da BAME, se não me falha a memória, que acho que é o 5º distribuidor, não é isso? Ou o 6º. Um desses dois distribuidores, aqui no Rio, na verdade, temos dois distribuidores que são 5º e 6º distribuidores, que têm por objetivo justamente dizer à sociedade, através da extração de certidões, se existem bens contra aquela pessoa. Na verdade, se aquela pessoa é proprietária de bens imóveis, tá ok? Existe também a possibilidade de certidões de pesquisa de bens emitidas nos cartórios de registro de imóveis. Hoje, lá no SREI, que é o Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis, você consegue fazer a solicitação de uma certidão de pesquisa de bens, sendo que, o grande ponto aqui, né? Você não consegue fazer uma certidão geral que vai te dizer que qualquer cartório se existem bens contra aquela pessoa. Você precisa fazer a solicitação em cada um dos cartórios, pelo menos por enquanto, ou até a entrada, ou até a implementação do SERP, que é o Serviço de Registros Públicos, o Serviço Eletrônico de Registros Públicos, que foi trazido para o nosso ordenamento pela Lei 14.382, agora de 27 de junho desse ano, mas que vai ser implementado só até 31 de janeiro do ano que vem. Então, até a implementação efetiva do SERP, acredito que, quando da sua implementação, a gente vai ter a possibilidade de fazer uma pesquisa única para saber a existência de bens contra aquela pessoa. Mas, até então, ou você faz aqui no Rio, por exemplo, 5º e 6º, ou através lá do SRAI, ou então você se vale de pedir uma cópia do imposto de renda do proprietário. E aí é que entra, né, aquela questão. Será que ele vai querer te fornecer essa cópia desse imposto? Será que ele vai querer dizer exatamente o que ele tem de patrimônio? Só que aí você entra naquela coisa, né, da boa-fé do vendedor, das partes, que é o princípio básico das relações jurídicas, independente da natureza do negócio, em dizer a quantas anda a solidez patrimonial. Tá, ok? Então, são informações que você vai precisar buscar ou em cartórios, através de certidões, ou através de documentos fornecidos pelo proprietário do bem. É com base nessas informações, com base nesses documentos, que você vai levar a termo a tua due diligence. A tua due diligence. É através dessa análise que você vai conseguir dizer para o teu cliente do ok ou não para a compra daquele bem. Vamos lá, executando a sua due diligence. Um ponto importante aqui a ser dito é que quando você faz ali, inicia um trabalho de due diligence, você precisa ter claro na sua mente consciente, que você tem duas missões ali. Uma delas é auferir a possibilidade do negócio acontecer. E a segunda dela é você auferir a viabilidade do negócio acontecer. Quando a gente fala de possibilidade, é buscar saber se o imóvel ele se encontra disponível no mercado. É saber se aquele que oferta o imóvel no mercado realmente é o seu proprietário. Quando a gente fala saber da possibilidade, saber da disponibilidade dele no comércio, é saber se esse imóvel ele está, por exemplo, indisponibilizado em razão de alguma determinação judicial. A partir do momento da disponibilização, a partir do momento da disponibilização de imóvel, o negócio é impossível de acontecer. Não pode mais o imóvel ser vendido.
a não ser, claro, que aquela disponibilidade venha a ser baixada em razão de uma decisão judicial e levada à averbação no cartório de registro de imóveis. Um outro ponto aqui é saber também se o proprietário é realmente o titular da propriedade. Até porque, se o cara não é o proprietário, como que ele vai vender alguma coisa que não lhe pertence? Ele vai, no máximo, celebrar um outro contrato, como, por exemplo, se ele for o promissário comprador, ele vai celebrar um instrumento de cessão de direitos aquisitivos. Ou, se ele for, por exemplo, mero possuidor, ele vai celebrar, no máximo, um contrato de cessão de posse. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, ter isso na mente. É buscar, na tua due diligence, em primeiro lugar, evidenciar a possibilidade de efetivação daquela operação. Tá ok? Eu trouxe aqui algumas informações que você vai buscar auferir durante todo o teu procedimento. Quanto ao imóvel, você vai buscar entender da sua situação jurídica, que foi o que eu acabei de falar, a regularidade do direito, ou seja, se o proprietário do bem realmente é o proprietário do bem, porque o proprietário é aquele que tem em seu nome matriculado o imóvel junto ao cartório de registro de imóveis, conforme consagrado no artigo 1227, que a gente pode combinar com 1245, que a gente pode combinar com 1227, ambos do Código Civil. Então, a gente precisa, durante a due diligence, com relação ao imóvel, auferir a regularidade do direito que o vendedor exerce sobre a coisa. É saber se ele realmente é o proprietário, ou se ele é titular de algum outro direito real, ou se ele é titular meramente de um direito possessório, por exemplo. Para você poder, inclusive, direcionar o teu negócio para a natureza jurídica correta. Eu, enquanto atuando como tabelião, eu cansei de receber alvarás expedidos para autorização de venda de imóvel, e quando chegava o alvará para o cartório lá para a escritura, estava lá: autorizo a celebração da escritura de compra e venda ou da venda do imóvel situado na rua tal, tal, tal. E quando eu pegava a documentação para analisar, eu identificava que o espólio falecido, ele não era titular da propriedade, ele era tão somente titular do direito real à aquisição, ou seja, um promissário comprador. Então, tecnicamente, está errado. Em alguns casos, eu vi já de cartório aceitar, mas eu mesmo já recusei e canso de ver casos de cartórios de notas que recusam aquele alvará, pedem a parte para que retorne ao juízo para poder ajeitar ali aquela autorização. Tá ok? Então, em primeiro lugar, você vai verificar, quando na análise do imóvel, na tua due diligence, a regularidade do direito e também dos elementos de matrícula. Gente, esse ponto aqui é de extrema importância. Eu falei lá atrás que quem compra quer ser dono. O cara quer um imóvel maior, quer um imóvel de frente para a praia, mas ele tem, inconscientemente, um desejo maior que todos de ter um imóvel maior ou de ter um imóvel de frente para o mar. Ele tem um desejo maior, que é se tornar proprietário. Tanto é que, se você está diante de um imóvel que você quer, você está disposto a pagar 3 milhões de reais por imóvel, e o corretor de imóveis vira para você: olha, o que você quer, eu achei 2. Eu tenho um do lado do outro. Tá, qual a diferença? Nada. Os dois são iguais, tão bonitinhos, mesmo estado de conservação, mesma metade, mesmo tudo, mesma planta. A diferença de preço é: um está por 3 milhões de reais e o outro está por 2 milhões e 200. E aí você fala assim: opa, calma aí. Então eu quero de 2 milhões e 200. Só que o teu feeling vai te dizer: mas se são iguais, por que um está por 3 e o outro está por 2.200? Talvez o de 3 está supervalorizado, mas talvez o de 2.2 está com deságio em razão de quê? De algum problema jurídico. E aí o corretor te fala: realmente tem um problema jurídico com relação à propriedade. E aí você vai dizer o seguinte: olha, eu quero ser dono. Então, se tem um problema de difícil resolução que vai impactar a aquisição da propriedade por mim, eu vou seguir o que está regularizado e vou pagar mais caro e vou pagar por um imóvel ao qual eu posso ser proprietário. Por quê? Porque quem compra quer ser dono, a não ser que seja investidor. É diferente. O investidor pensa completamente diferente do adquirente normal de um imóvel. O cara quer comprar por um preço baixo para revender por um preço maior. Então, talvez para ele vale a pena correr o risco. Só que o investidor, ele leva em consideração o grau de risco da operação para tomar a decisão dele. Então, se ele evidenciar que o risco vale a pena, em razão do que ele vai ter de retorno quando resolver o problema, isso versus o tempo que ele vai levar com o dinheiro dele imobilizado, ok. Mas a gente não está falando do cara que é investidor. A gente está falando do cara que está comprando imóvel porque quer comprar para morar, até para fazer renda de locação. Tá? Mas, de maneira geral, é assim que pensa a pessoa que compra o imóvel. Principalmente no Brasil, onde você tem um apelo muito grande, em razão de uma questão que se desenvolveu na cultura brasileira de apego à propriedade imobiliária. Em razão lá de trás
do desenvolvimento, da urbanização das cidades do Brasil, onde não existia, como existe hoje, o mercado de capitais. As pessoas que trabalhavam, sobravam dinheiro, elas não tinham acesso, como a gente tem hoje, pelo celular, você compra e vende ações, ativos, inclusive bitcoins, né? Imagina naquela época, não existia nem internet. Enfim, então, quem tinha um pouco mais de dinheiro, uma sobra, investia em quê? Investia em imóveis. E aí criou-se aquela máxima, que eu tenho um cliente, inclusive, um senhor, que tem uma centena de imóveis, ele compra, mas não vende. Ele diz isso para mim: Rafael, imóvel não se vende, imóvel só se compra. Ele compra imóvel para alugar. Ele tem uma renda hoje bacana de aluguel, vive disso, né? Mas, enfim, isso faz parte de uma cultura que se criou na sociedade brasileira de apego à propriedade. Então, de maneira geral, o cara que compra quer ser dono, tá ok? E aí, voltando aqui, eu falei que esse ponto é importante dos elementos da matrícula. O que acontece, gente? Olha, eu, quando comecei em cartório, estava pensando hoje, né? Eu tinha 17 anos quando comecei em cartório, e lá atrás, ainda aprendendo, bati muita cabeça, fiz muita escritura errada, escritura que voltava em exigência, enfim. Mas foi bom porque eu aprendi, foi assim que muitas vezes precisei ir até os cartórios de registro de imóveis para consertar aquela besteira que eu fiz lá atrás, e fui aprendendo e me desenvolvendo. Chegou um ponto que as escrituras que eu fazia como tabelião, elas caíram um pouco em exigência, e chegou um ponto que pararam de cair em exigência por conta de vícios na redação do contrato. Mas eu tinha ainda, durante esse tempo, exigências em razão de averbações que não foram observadas por mim e que não orientei, por consequência, de forma prévia ao cliente, para que ele pudesse sanar, regularizar aquela pendência junto à matrícula, para preparar a matrícula para receber o imóvel para qualificação registral. Ou seja, eu não tinha esse cuidado lá atrás. Até que eu percebi que eu precisava fazer esse trabalho porque dava uma dor de cabeça. Fazer a escritura voltava sem exigência, eu ficava feliz. Sem exigência em razão de questões do texto, do teor do contrato. Mas o cliente batia no cartório dizendo: Rafael, olha, caiu em exigência minha escritura. Deixa eu ver. E quando eu lia, averbar o pacto antinupcial do vendedor ou do comprador, comprovando o registro no primeiro domicílio conjugal. E eu precisava dizer para o cara: olha, vamos lá, não é comigo. Aí eu tinha que explicar, e muitas vezes acabava sobrando para mim, porque o cara: você me ajuda com isso, porque eu não sei fazer, e você acabava pegando para fazer e tinha um retrabalho. Conclusão: esse elemento aqui, esse ponto de você tem que analisar nas suas relações, nas suas operações de due diligence, é de extrema importância justamente para que você prepare a matrícula do imóvel, identificando junto à matrícula qualquer elemento necessário a ser retificado ou a ser atualizado, que digam respeito a informações do titular do direito ou do imóvel, para providenciar de forma preliminar, antes da concepção do negócio, a regularização mediante a averbação. Até porque, como disse lá atrás, quando eu falei do conceito de due diligence, você trabalha para quem? Você trabalha para o comprador, para o cara que quer se tornar proprietário. E muitas vezes o cara vende e, a partir da assinatura da escritura, o comprador perde o contato com o vendedor, ou até uma animosidade que venha a surgir, faz com que ele não tenha mais bom grado, querer te ajudar, querer te proporcionar ali a regularização de uma escritura que foi feita e gerou uma exigência na qualificação registral. Então é importante, quando você estiver tocando a tua due diligence, você já ver também isso e correr com aquela regularização, se possível, antes da realização do contrato. Por quê? Porque tem exigências que o registrador imobiliário, referente a averbações, ele vai exigir que o requerimento seja assinado pelo proprietário e não pelo comprador, por aquele que está adquirindo o imóvel. O que, no meu ver, né, é equivocado, porque, tudo bem, é o casamento do cara, é uma relação pessoal, mas eu estou ingressando no fórum real como novo titular da coisa. Então, eu tenho interesse em ter o título registrado. Então, eu posso sim assinar aquele formulário. Mas, enfim, na prática a gente vê que tem cartórios de imóveis que vão exigir que o requerimento de pacto, para registro do pacto, declarando que o primeiro domicílio conjugal é aquele que compreende aquela circunscrição imobiliária daquele cartório de imóveis, tem que ser assinado pelo proprietário, ou seja, pelo vendedor, com a sua firma reconhecida. Então, ter esse cuidado de fazer essa análise também de informações necessárias a averbar na matrícula do imóvel, como, por exemplo, nome e número de logrador, muitas vezes muda ali, você tem uma coisa no IPTU e você tem outra coisa na matrícula do imóvel, quando bater no registro vai cair em exigência.
porque você tem uma divergência de informações no cadastro municipal e no registro imobiliário, tá ok? E, por fim, quanto ao imóvel também, você fazer a análise de existência de ônus e constituições, que é o que normalmente a gente faz, né? A gente pensa, em primeiro lugar, vamos ver se existem ônus pesando contra aquele imóvel. Vamos ver se tem alguma penhora, vamos ver se tem alguma resta, algum sequestro, vamos ver se tem alguma questão, alguma constituição judicial que possa comprometer a solidez do negócio ou até mesmo impossibilitar a realização do negócio. Agora, um outro ponto importante, útil e importante ponto com relação à tua due diligence junto ao imóvel objeto da operação, é você também analisar as questões urbanísticas diante de imóveis urbanos e também com relação aos imóveis que são rurais. Por quê, gente? Porque muitas vezes você está diante de um imóvel que você não consegue enxergar a olho nu uma diferença de área no que tem ali construído e o que consta do IPTU. Eu tive um caso, essa semana, ou semana passada, fui tomar um café com um corretor de imóveis que eu conheci, estava até conversando sobre isso hoje, se não me engano, através do Instagram. Ele me tomou uma consultoria, ele está vendendo um imóvel de 3 milhões de reais na Gávea, e o que aconteceu foi que surgiu uma diferença de 40 centímetros do que foi aprovado na construção, do aumento de área do imóvel, para o que efetivamente foi feito. Gerou a necessidade de regularização da obra através da mais-valia. Mais-valia é um procedimento de regularização de obras quando ela foge do que determina as normas municipais, que costuma ser caro, porque essa contrapartida da mais-valia ela é cobrada com base na metragem quadrada que fugiu do que foi aprovado na prefeitura. Olha, eu estou ficando com medo, hein? Eu estou anotando tudo que você está falando. Você está anotando para me perguntar depois? Para trabalhar também. Depois eu vou esquecer. Eu estou ficando com medo dele aqui, não estou ficando, eu tenho uma pergunta para responder. Então, vamos lá, gente. Então, olha só, então, a mais-valia costuma ser cara. Ou seja, quando você está num caso como esse, a cliente comprando imóvel, você olha para o imóvel, você vai conseguir enxergar 40 centímetros de diferença de área no que tem construído e no que está na prefeitura, você não vai enxergar isso. Você não vai enxergar. Então, eu tenho que contratar um profissional, um arquiteto, para lá medir o imóvel inteiro. Gente, se a gente for parar para pensar, sim, né? Porque, imagina, você compra um imóvel onde você acredita que tem uma área, você descobre que tem uma outra que foi acrescida, ainda que com uma regularização, uma licença para construir, mas que avançou, extrapolou para além do que foi aprovado com relação ao teu projeto. E quando você vai se deparar, né, com uma fiscalização, por exemplo, ou até faz uma denúncia espontânea para poder regularizar aquela obra, você se depara com uma fortuna de mais-valia de contrapartida para você pagar. Isso acaba, muitas vezes, fazendo um negócio que aparentava ser um bom negócio, se tornar um negócio ruim, e uma relação também que se torna, a partir de então, ruidosa. Então, havendo direitos, seria importante, sim, que pudéssemos contratar um arquiteto para fazer esse levantamento. Agora, quer ver uma coisa? Duvido que um cara compre um imóvel de 20 milhões de reais, 30 milhões de reais, lá no Porto Belo, por exemplo, ou em lugares onde existam imóveis desses, casas, né, sem ter esse cuidado. Porque imagina a mais-valia de um imóvel de 20 milhões de reais. Então, o medo, né, o risco, o tamanho do problema que você vai entrar se você não tiver o cuidado, faz com que você, muitas vezes, invista em contratar um profissional para te dar suporte. Mas, infelizmente, considerando a dinâmica do mercado, muitas vezes essa contratação se torna inviável por uma razão financeira ou até mesmo também em razão da dinâmica do mercado. Mas é importante, sim, você pelo menos ter o cuidado de olhar o IPTU, ver se na matrícula do imóvel tem lá a metragem quadrada também averbada. Muitas vezes não consta a metragem quadrada, principalmente na cidade do Rio. Quando você vai em cidades menores, você até encontra a metragem quadrada de uma casa, por exemplo, ou até de um apartamento averbado. Mas esse cuidado, quando você está diante de compra e venda de casas, não importa se de rua ou de condomínio, é de extrema importância. Você saber a quantas anda a regularização urbanística do imóvel. A mesma coisa quando você está diante de imóveis rurais. É você saber se aquilo que consta da matrícula do imóvel está devidamente regularizado lá perante o INCRA, né? Ver da existência do CCIR, ver da quitação do ITR, enfim, saber a quantas anda a situação jurídica e fiscal daquele imóvel rural, tá ok? E aí, avançando, a partir do momento que você aprovou na tua due diligence o imóvel,
em razão de estar 100% irregular, você passa também, ou de forma simultânea, claro, você vai fazer, claro, né, você vai fazer a due diligence da situação jurídica e fiscal também do proprietário, tá ok? Também do proprietário. Então, eu trouxe aqui alguns pontos, né, que são importantes a gente falar. Em primeiro lugar, é ver a quantas anda o exercício da livre disposição patrimonial do proprietário, que nada mais é do que um princípio de direito tabulado no Código Civil. A gente vai falar dele já já. É você saber se aquele proprietário tem contra ele alguma constituição judicial que venha a lhe tirar a capacidade de livremente circular, dispor do seu patrimônio. É a tal da possibilidade do negócio acontecer, versando contra o patrimônio do proprietário, tá ok? Em segundo lugar, você também vai evidenciar a viabilidade do negócio. E o que seria a viabilidade? É você buscar saber os riscos de fraude de execução, fraude contra credores. A gente vai falar sobre isso, acho que daqui a 2 ou 3 slides, né? E também saber da possibilidade de risco de ter um negócio tornado ineficaz ou até anulado por conta de uma falência, seja o proprietário pessoa jurídica ou até mesmo pessoa física. Então é importante você ter esse cuidado de fazer uma pesquisa para saber se ele é sócio, se ele for pessoa física, se ele é sócio de alguma empresa e tentar saber a quantas anda a situação jurídica dessa empresa, pelo menos tirar uma certidão de protesto de títulos dessa empresa, né, para não correr o risco de ser, lá na frente, atingido por uma questão suscitada dentro de um processo falimentar. Tá ok? Temos quanto tempo? Mais 20 minutos? Tá, então acho que mais 20 minutos é tempo suficiente aí para a gente chegar na metade e voltar outro dia para terminar. Não estou brincando. Então vamos lá. Certidões negativas. Olha, bem rapidinho, trouxe aqui um conceito, que esse conceito eu não lembro se é meu, mas é um conceito que eu costumo utilizar. São documentos oficiais que são emitidos por órgãos públicos, né, e por cartórios, que nada mais são do que um instrumento de comunicação. É um instrumento através do qual o agente que vai expedir aquele documento vai fornecer informações à sociedade, àquele que pesquisou a situação jurídica e fiscal do proprietário ou do imóvel, a fim de dar suporte na tua due diligence. Então, você, quando está diante de uma due diligence, você vai tirar uma série de certidões, algumas obrigatórias e outras, sim, podendo, facultativas, que vão te dar suporte para a investigação, para a auditoria dos riscos da operação. Tá ok? Então, gente, uma coisa que eu costumo dizer, né? Muitas vezes você está numa compra e venda e fala assim, olha, faltou a certidão de quitação condominial. Só para elucidar o conceito, eu acabei de dizer que quem emite certidões são órgãos públicos ou serviços cartoriais. Então, o síndico não é um órgão público, também não é um serviço cartorial. Então, o síndico não emite certidão de quitação fiscal. Ele emite, sim, uma declaração de quitação condominial, na verdade, né? Então, assim, é apenas para elucidar que certidões são documentos oficiais emitidos por agentes capacitados para aquilo, tá ok? E aí chegamos aqui, a Lei 7433 de 85, deixa eu só avançar para entender o que temos mais pela frente. Tá. Essa lei, vou passar rápido por ela, ela traz os requisitos para a celebração de atos cartoriais envolvendo bens imóveis. Essa lei, ela está super na moda, super sendo falada aí nas rodas de bate-papo sobre direito imobiliário, porque ela foi modificada, o seu parágrafo 2º do artigo 1º foi modificado lá em 2015 pela Lei 13.097, que expandiu o conceito, o princípio da concentração dos atos na matrícula. Essa Lei 13.097, que mudou o parágrafo 2º do artigo 1º dessa lei, foi também agora modificada no seu artigo 54 por essa tal Lei 14.382, de junho desse ano, que trouxe uma série de transformações, de mudanças para o mercado imobiliário super interessantes, como a criação do SERP, como, por exemplo, a implementação do SERP, como, por exemplo, também a adjudicação compulsória, né, que é uma novidade interessantíssima, que vai trazer uma série de imóveis para o comércio, imóveis que estavam lá paralisados, imobilizados, por ser o titular do direito de aquisição, apenas titular do direito de aquisição e não proprietário. Tá, ok? Então, essa lei, ela traz os requisitos e tem um ponto importante que foi modificado em razão da 13.097, que diz respeito às certidões, que são obrigatórias para a celebração do ato. Tivemos uma modificação onde as certidões de feitos ajuizados, que são as tais certidões cíveis, para quem é na cidade do Rio, são as certidões de primeira a quarta distribuidores,
para quem é de Niterói ou de Campos, tem o seu distribuidor extrajudicial, e para quem é de qualquer outra cidade do estado do Rio, que não Rio de Janeiro, Niterói e Campos, você tem um distribuidor judicial ainda centralizado no Poder Judiciário, onde você consegue emitir as suas certidões no portal extrajudicial, que é no site do Tribunal de Justiça, tá ok? Então, essa lei é importante para a gente analisar, mas eu vou avançar porque a gente vai voltar nela para a gente falar da Lei 13.097, também da Lei 14.382. E aí eu trouxe aqui dois pontos importantes, né? Falei já rapidamente que a Lei 13.097, que ela trouxe aí a figura do princípio da concentração dos atos na matrícula, que traz um dever de diligência para aquele camarada que ingressa com uma demanda, não importa se é uma ação cognitiva ou se uma ação de cumprimento de sentença, de levar a existência dessa ação ao registro de imóveis para inibir a venda do bem em fraude à execução. Então, a gente vai falar bastante sobre, quer dizer, não bastante, mas a gente vai falar um pouquinho sobre esse princípio, sobre essa lei, um pouquinho mais à frente, avancemos só para a gente poder chegar no início disso tudo aqui. Então, olha só, trouxe aqui livre disposição patrimonial versus responsabilização patrimonial. São dois princípios entabulados no Código Civil. Primeiro, no artigo 1228, fala o seguinte, ó, o proprietário tem a faculdade de usar, dispor da coisa. São os elementos constitutivos do direito de propriedade. Eu costumo dizer que são 5, né? Usar, gozar, fruir, dispor e perseguir a coisa. Então, o proprietário, ele, no artigo 1228, traz ali a informação de que ele pode livremente dispor das suas coisas. E o direito, claro, de reavê-la de quem quer que justamente a possua ou detenha. Então, olha só, gente, isso aqui significa dizer que ele pode vender para quem ele quiser. Ele pode doar para quem ele quiser, sim, respeitando o que determina o Código Civil, que impõe um limite para a doação, que é a tal lá da reserva legal dos herdeiros, né? Onde o proprietário só pode doar 50% do seu patrimônio quando ele tem herdeiros necessários. Se ele tem facultativos, ele pode doar 100%. Então, voltamos aqui, a livre disposição patrimonial significa que ele pode livremente vender para quem ele quiser, desde que não seja de forma simulada ou com algum outro ofício de consentimento social, mas ele pode livremente vender os seus bens para quem quiser. Só que esse princípio, ele encontra a limitação num outro princípio, que é o da responsabilização patrimonial. Olha o que fala aqui, ó, artigo 391 do Código Civil. Pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. Quem aqui não teve um caso de um amigo que teve um bem penhorado por conta de uma dívida qualquer com o banco ou com qualquer outra pessoa? Justamente a possibilidade de o seu bem ser atacado, atingido por aquela ação, é que garante a segurança das relações sociais, as seguranças econômicas, a segurança, né, social, o equilíbrio econômico. É isso que eu queria dizer. Imagina se não houvesse a possibilidade de você avançar no patrimônio de um devedor para garantir a satisfação do teu crédito. Os bancos jamais emprestariam dinheiro para alguém. Por quê? Porque o risco de calote existe. O banco sabe do risco de calote, mas ele faz toda uma análise, toda uma due diligence da situação do proprietário. Inclusive, é um ponto importante falar, a due diligence. Eu disse que é um procedimento que é muito utilizado quando a gente fala de fusões, aquisições do mercado corporativo, mas ela se encaixa, se quadra em qualquer procedimento. Quer ver uma coisa? Quando você conhece uma pessoa e você vai namorar, você faz uma due diligence. Você procura saber uma série de informações. Você pergunta para os amigos, e aí, o que você achou? É bonita? Ih, cara, não gostei não. Opa, não foi aprovado na due diligence dos amigos. Então, exatamente. Então, se ela mora longe, você tem que pegar carro, enfim. Você faz uma due diligence para saber se vale a pena namorar aquela pessoa, se vale a pena comprar aquele produto. Exatamente. No Brasil também para saber se tem um processo contra a pessoa. Exatamente. Hoje em dia é importante, né? Saber se aquela pessoa já ficou viúva de uma forma estranha, né? É importante fazer uma due diligence da pessoa para saber. Então, você olha, tem que a gente não fez uma due diligence minha, né? Não, estou brincando. Ela fez. Então, vamos lá, gente. Então, voltemos aqui, não lembro mais para onde eu estava, mas, então, todos os bens da pessoa vão responder por as suas obrigações, por todas aquelas obrigações que não foram cumpridas, que não foram atingidas. Então, aqui a gente tem o princípio da livre disposição patrimonial versando, né, contra ele ali, o princípio da responsabilização patrimonial. E aqui tem também o artigo 789, esse do CPC, que fala o seguinte: o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações. Ou seja,
o princípio da livre disposição patrimonial, ele vai encontrar limitação na responsabilização patrimonial, que é o que vai permitir o avanço no patrimônio do devedor. E aí surge um novo instituto jurídico, o Instituto de Direito Processual, que vai permitir avançar também contra um bem que foi vendido no curso de uma ação judicial. É um instituto que visa garantir a execução, garantir o alcance, né, do direito quando você busca a tutela jurisdicional. É um princípio, é um instituto que ele vai tentar, que ele trabalha em prol de defender a dignidade da justiça contra aquele camarada malandro que faz um empréstimo e aí, olha, eu tenho 2 imóveis, um é bem de família, o outro está alugado. Vou fazer um empréstimo, não vou pagar, vou ser demandado, vou ser condenado, vou ser executado, mas no curso de tudo isso eu vou vender o meu imóvel. E o camarada, sim, faz. Ele pega o dinheiro emprestado, não paga, vira ação, vira demanda, vira cobrança, vira execução, só que no meio disso tudo o cara já vendeu o imóvel. E aí ele, malandro, acha que não tem mais como garantir a execução e acha que o cara vai levar, mas não vai levar. Só que o legislador, a tempo, trouxe para o nosso ordenamento esse princípio, esse instituto, que é o Instituto da Fraude e Execução. Então, a partir disso, com base também no que fala a responsabilização patrimonial, né, é que a gente tem aí a necessidade de fazer uma due diligence eficaz, técnica, bem trabalhada, para você proporcionar certeza do bom negócio, dos aspectos jurídicos, fiscais e também negocial, claro, para o teu cliente, tá ok? E aí, cheguemos aqui na parte controvertida do nosso bate-papo, parte polêmica, né, do nosso bate-papo, que é falar sobre essa tal fraude de execução. Gente, olha, isso está muito na moda, tem sido falado por aí à torta e direito, tem vários debates acontecendo em várias associações, instituições, na internet, porque tivemos, desde 2015, algumas mudanças na nossa legislação, no nosso ordenamento jurídico, que impactaram diretamente nos requisitos necessários para se evidenciar uma fraude de execução quando da venda de um bem. Tá, okay? Então, eu trouxe aqui alguns dispositivos para a gente entender como era, como está e o que pode acontecer daqui para frente. Então, vamos lá, olha só. A gente tem aqui o novo Código de Processo Civil, que é de 2015, onde o artigo 792 fala para a gente que a alienação ou oneração de bens é considerada em fraude de execução. Então, toda vez que você vender um imóvel, você poderá estar em fraude de execução quando? Quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão repersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo cartório de registros públicos. Então, ele fala aqui da necessidade de averbar essa pendência na matrícula do imóvel. Vamos lá. 2. Quando tiver sido averbada no registro do bem, a pendência do processo de execução. Então, a gente fala também aqui de necessidade de averbar a pendência do processo de execução na matrícula do imóvel para se estar em fraude de execução. Inciso 3, temos também, quando tiver sido averbado, de novo, averbado no registro do bem, hipoteca judiciária. O inciso 4, quando ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Então, observa aqui, olha, até a entrada em vigor da Lei 13.097, lá em 2015, os requisitos que eram trazidos aí para reconhecimento da fraude de execução, basicamente era a existência da ação ao tempo da venda, o conhecimento da ação ou a má-fé do adquirente e também a insolvência do devedor. Então, existindo a ação, tomando conhecimento da ação ou adquirente, e aí caracterizava já a má-fé dele, e aquela ação e aquela venda somada à eventual condenação acarretar a insolvência do devedor, estar-se-ia em fraude à execução. Isso até 2015. Só que aí, lá em 2015, entra em vigor essa Lei 13.097, que, como eu disse, foi a lei que trouxe, que estendeu ali o princípio da concentração dos atos na matrícula. E lá no artigo 54, ela trouxe uma dicção, uma redação diferenciada, lembrando que a Lei 13.097, ela entrou em vigor antes do Código de Processo Civil, que trouxe aqui
o que está no artigo 792, tá ok? Então, vamos lá no artigo 54 da Lei 13.097, que fala o seguinte, olha, os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre bens imóveis são eficazes em relação aos atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registrados ou averbados na matrícula do imóvel as seguintes informações. Ou seja, se não tiver isso aqui na matrícula do imóvel, o negócio é eficaz. Não se fala em fraude de execução, a partir do que trouxe a Lei 13.097. Então, ela trouxe ali o registro da citação de ações reais ou pessoais de executória, a averbação por solicitação do interessado de constrição judicial, a averbação de restrição administrativa ou convencional e também a averbação mediante decisão judicial da existência de outro tipo de ação, uma ação cognitiva. Não importa aqui, não precisa aqui ser uma ação de execução, por exemplo, de cumprimento de sentença. Então, uma ação cognitiva. Essa foi a redação trazida lá em 2015 pela Lei 13.097. Observa, aqui não tem aquele inciso 5 do 792 do CPC, que fala o quê? Que também existirá fraude de execução quando existir ação capaz de reduzir o vendedor à insolvência. Essa Lei 13.097 é de 2015. Logo depois entra em vigor o CPC. E aí vem lá o inciso 5 do artigo 792 e fala que, o inciso 4 do 792 e fala que também será fraude de execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, existiam ações contra o devedor capazes de levá-lo, reduzi-lo à insolvência. Então, a gente tem aqui duas normas falando de coisas, sobre um aspecto, pontos controvertidos, tá ok? Vou voltar aqui, mas vamos entender como se deu depois da Lei 14.382 de 2022. Deixa eu ver aqui, eu trouxe ela. Tá, vamos lá. Eu trouxe aqui como se deu, como ficou a redação do artigo 54 após a entrada em vigor da Lei 14.382. Como eu disse, essa Lei 14.382, ela trouxe agora em junho, 27 de junho, uma série de mudanças no mercado imobiliário. Criou o SERP, que é o Serviço de Registros, Serviço Eletrônico de Registros Públicos, mudou prazo de expedição de certidões de matrícula imobiliária, criou a certidão de situação jurídica junto ao cartório de registro de imóveis. Uma série de mudanças, trouxe também, por exemplo, a figura da adjudicação compulsória extrajudicial. E um ponto importante trazido por essa lei foi também a mudança que foi oposta ao inciso 4º da lei, inciso 4º do artigo 54 da Lei 13.097, que é essa lei de 2015, que é a lei da concentração dos atos da matrícula. Essa mudança trazida agora, em junho, ela está tentando sanar o conflito, a confusão trazida à fraude de execução quando da entrada em vigor do CPC. Por quê? Porque o inciso 4º do 792 do CPC fala que, além das hipóteses que traz lá a 13.097, no seu artigo 54, também existirá a fraude de execução quando existirem ações contra o vendedor capazes de reduzir a insolvência, sem dizer que é necessário a averbação dessa ação junto à matrícula do imóvel. E aí a 14.382 mudou, aumentou a extensão do inciso 4º, não do CPC, porque não poderia, mas da 13.097 para tentar sanar esse problema. E ele fala o seguinte, que também existirá fraude de execução quando existir a averbação mediante decisão judicial da existência de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir o proprietário à insolvência nos termos do inciso 4º do caput do 792 do CPC. Só que, gente, olha, surgiram uma porção de perguntas, surgindo ainda dúvidas sobre o alcance disso e sobre como vai funcionar a partir de então. Então não preciso mais tirar certidões negativas contra o proprietário, primeiro porque são facultativas, aquelas certidões de efeitos ajuizados, e também porque se não tiver nada na matrícula do imóvel, não tem mais risco de fraude de execução. Vamos lá, gente, olha aqui, ó. Parágrafo 1º do artigo 54 da 13.097. Não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes na matrícula no registro de imóveis. Tá ok? Parágrafo 2º. A validade ou eficácia dos negócios jurídicos, a que se trata o caput do artigo 54, ou para a caracterização da boa-fé do terceiro adquirente,
Tá, não serão exigidos, ou seja, esse parágrafo está dizendo que, para a validade e eficácia dos negócios e para a caracterização da boa-fé do adquirente quando da compra e venda de imóvel, não serão necessários mais, não serão exigidos a obtenção prévia de qualquer documento ou certidões, além daquelas que estão dispostas no parágrafo 2º do artigo 1º. O que significa isso? Certidões cíveis contra o proprietário passaram a ser facultativas quando da Lei 13.097, que foi ratificada pela Lei 14.382. Aqui no inciso 2 fala o seguinte, não serão mais necessários a apresentação de certidões forenses ou distribuidores judiciais. Então, ficou claro, ao que parece, apesar de ter pessoas estudiosos, né, que entendem que as certidões não passaram a ser facultativas, continuam obrigatórias, mas, ao que parece, ao sentir de todo o mercado, ao meu sentir, elas passaram sim a ser facultativas, tanto é que a Corregedoria de Justiça do Estado do Rio, por exemplo, já, através do Código de Normas, determinou, já disse, né, que elas são facultativas e determinou que os tabeliães conseguirem na escritura que, quando da não apresentação das certidões pelas partes, ele deve dizer que cientificou e informou dos riscos da não apresentação e as partes ainda assim optaram por não apresentá-los. Então, sim, elas passaram a ser facultativas, mas não por isso significa dizer que, então não vamos mais tirar certidões. Por quê, gente? Porque, como falei, está confuso a questão da fraude e execução. Está confuso a questão da fraude e execução. Eu trouxe aqui o que fala, o que entende até então o STJ com relação à fraude e execução. Em primeiro lugar, olha o que fala a súmula 375 do STJ. O reconhecimento depende do registro da penhora do bem ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. O ponto todo está agora na tal prova de má-fé do terceiro adquirente. Quando as certidões eram obrigatórias, como é que se provava a má-fé do terceiro adquirente? Através das certidões. Por quê? Porque se você tem as certidões obrigatórias, você tirou, o cara viu que existem apontamentos contra o proprietário e ele negociou, ele assumiu o risco do negócio. Então, ele não pode amanhã se valer de que ele não tem nenhuma relação com aquela ação existente contra o proprietário para poder preservar a sua propriedade. Não podia se valer. Então, era fácil você provar a má-fé do terceiro adquirente. Está aqui na súmula que depende o reconhecimento da fraude da prova de má-fé. Só que se eu não tenho mais certidões como obrigatórias, como é que eu vou provar a má-fé do terceiro adquirente? Através, né, do que fala o 792, do que fala o 54, lá da 13.097, da averbação de ações reais ou pessoais executórias, de citação de execuções aceitas e também de outras ações capazes de reduzir o vendedor à insolvência quando autorizado judicialmente. É assim que eu vou provar. Só que imagina, o cara sabe que o cara está sendo executado, está sendo demandado, e ele fala o seguinte, olha, vamos negociar, mas não vamos tirar certidão nenhuma. Porque eu não estou tirando, eu não vou saber. Então, não vai ter como provar. Só que eu não vou ter acesso a essa informação. Então, vamos fazer assim, a gente negocia. Só que imagina um cara sabidamente, conhecidamente insolvente, um cara que está sendo uma personalidade, um executivo, envolvido num escândalo, todo mundo sabe que está sendo demandado. Aí o cara tem como dizer que não tinha como saber da prova de má-fé? Só que olha o que fala o STJ aqui. Aqui cabe o ônus de provar a má-fé do adquirente. Olha aqui essa decisão. A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do resto, número que está aqui disposto, firmou o entendimento de que, ocorrendo citação válida no processo de execução, é ônus do credor a prova de que o terceiro adquirente conhecia a demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de se negar efetivamente o disposto no artigo 844 do CPC. Vamos ver mais. Inexistia registro, claro que eu cortei, né? Inexistia registro de penhora ou da existência da ação na matrícula do imóvel alienado, bem como não ficou comprovado que os agravantes, ou seja, os terceiros adquirentes, ou seja, aquele que adquiriu o imóvel, tinham conhecimento da execução movida pela agravada em desfavor do alienante. Logo, é inviável o reconhecimento da fraude e execução. Então, você observa que aqui as decisões estão sendo dadas, por quê? Porque não se tinha como provar a existência da ação, o conhecimento da ação por parte do adquirente. Agora, se as certidões fossem ainda obrigatórias, bastaria apresentar as certidões que eram obrigatórias para se provar a má-fé do adquirente. Então, olha o que está acontecendo.
Mais uma decisão aqui, se o bem se sujeitar a registro, ou a penhora, ou a ação de execução, não tiver sido averbada no respectivo registro, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude de execução. Neste caso, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro. Vale dizer, de que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Então, gente, olha, a gente trabalha na due diligence normalmente para o comprador. Claro que, muitas vezes, você quer saber também se o comprador tem condições, você faz uma due diligence por o vendedor. Mas, normalmente, você trabalha para o comprador. Então, toda venda, todo cuidado é pouco quando da tua investigação. As certidões passaram a ser facultativas, mas a fraude de execução, o Instituto da Fraude de Execução, que é um instituto que visa proteger a atividade jurisdicional, visa também proteger o direito do credor de receber o seu crédito, de avançar contra o patrimônio do devedor para satisfação do seu crédito. A fraude de execução está passando por uma fase nebulosa que vai levar ainda algum tempo para você talvez formar um entendimento pacífico na doutrina, na jurisprudência, acerca de quando é que vai existir a fraude de execução. Então, hoje tem esses entendimentos do STJ, hoje tem lá o que dispõe o 792 do CPC, que está hoje em linha com o que diz o artigo 54 da 13.097. Mas todo cuidado é pouco. Então, o que fica aqui é a orientação para vocês de, na due diligence, conversa com o teu cliente e diga a ele, olha, vamos tirar as certidões para verificar como é que está a situação. E você faz um balancete. O balancete, você bota de um lado o ativo do cara e do outro o passivo dele, do vendedor. Você faz uma conta muito simples, no Excel. Quanto o cara tem de patrimônio? Ah, mas como é que eu vou saber? Ele disse que é dono de 13 imóveis. Você vai lá nas plataformas de venda de imóveis, faz uma análise para ver quanto custa aquele imóvel mais ou menos, joga ali, você chegou a um valor. Depois você joga um resultado útil, né, um eventual resultado de um processo, de uma condenação, você atualiza no site do tribunal. Ah, o cara lá atrás devia 100 mil, mas isso tudo atualizado hoje estaria em quanto? Aí daqui a 2 anos, simula um cenário futuro, né? Daqui a 2 anos, e daqui a 5 anos, como é que estaria o patrimônio do cara em razão de uma eventual condenação? Faz essa conta para você saber mais ou menos o risco que você tem. Então, gente, olha, certidões sim, passaram a ser facultativas, mas sempre possível, solicitem suas certidões, tá ok? Eu vou parar minha fala, vou deixar aqui, lá no finalzinho, tem lá esse QR Code que eu, cara moderno, né? Preciso agora estar alinhado com a tecnologia, aí você consegue, dando uma foto, acessar as minhas mídias sociais, tem no meu Instagram também, se quiser me seguir, segue lá, eu faço vídeos diários falando sobre questões relacionadas a direito imobiliário, cartorial e também direito sucessório. Não sei se tem alguma pergunta, se tiver, você me passa? Tem não, né? Não. Parabéns pela sua explanação. Eu não tenho perguntas, porque você foi completo. Mas para não dizer que para não dizer que tem pergunta, deixa eu fazer uma pergunta. Eventualmente, numa operação de compra e venda, se faz uma promessa de compra e venda e no futuro uma definitiva, e se leva só a definitiva a registro, tá? Mas, eventualmente, também o cartório diga, traga a promessa. Sim. Além do distribuidor, além do ofício de notas, comunicar ao distribuidor competente, ele faz alguma comunicação ao registro de imóveis, ou o distribuidor faz? Como é que o registrador descobriu que tinha uma promessa que estava debaixo da gaveta? Olha, essa resposta é super interessante e, olha só, hein, o registrador imobiliário ele não tem como saber da existência de uma promessa de compra e venda, a não ser que você diga para ele. Sabe por quê? Normalmente, quando o oficial do cartório te pede, lá na análise dele, coloca em exigência a apresentação de uma promessa de compra e venda, é porque ela foi mencionada na escritura. De alguma forma. De alguma forma. Muitas vezes você coloca lá, no pagamento. O pagamento se deu no esquema da promessa de compra e venda. Ou, que foi pago o valor de 100 mil reais quando da celebração de um contrato preliminar. Então, quando você não diz que é um contrato de sinal, ou, por exemplo, um imóvel de 3 milhões e foram pagos 2 milhões de reais num contrato preliminar, você está dizendo que é uma promessa. Mas, pelo menos aqui no estado do Rio, os registradores não têm como saber, a não ser que você informe. Não há uma comunicação do distribuidor para o registrador imobiliário para que ele saiba da existência da promessa. Inclusive, né, o ideal, seguindo a regra do princípio da continuidade, se você celebrou um contrato preliminar, uma promessa,
e depois você celebrou uma compra e venda, o ideal é que você leve, seguindo a regra do princípio, os dois para registro. Inclusive, registrar a promessa é de extrema importância para a segurança do negócio. Você publicita a existência daquela promessa, inibindo o vendedor a vender novamente, como fez o cara em Niterói, que vendeu para 14 pessoas diferentes o mesmo imóvel, né? Então, você inibe isso, você dá publicidade, inclusive para credores do vendedor do bem, para saber que existe um negócio em andamento, e que aquele bem, por mais que ele tente constranger judicialmente, ele não vai levar porque já existe um negócio iniciado anteriormente. Tá? Mas, de maneira geral, não há comunicação. O que eu tenho percebido é que os cartórios de notas estão sendo muito rigorosos em informar de que forma foi feito o pagamento, entendeu? E discriminando também. Acredito que é para se resguardar também com relação a isso. Isso é um provimento do CNJ, vai me fugir agora o número do provimento, mas, se não me engano, é 88, mas esse provimento ele veio com base na Lei de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, que trouxe uma série e trouxe responsabilidade de comunicar aos órgãos de fiscalização, como o COAF, as operações negociais consideradas suspeitas. Então, hoje passou a ser obrigatório a partir desse provimento, que, salvo engano, é o 88 do CNJ, justamente porque, segundo essa lei que visa combater a corrupção, lavagem de dinheiro, toda operação envolvendo bens imóveis de valor superior, salvo engano, a R$30 mil, cujo pagamento se deu em dinheiro, se torna uma operação, pela lei, taxada como suspeita de crime de lavagem de dinheiro. Então, o cartório é obrigado a comunicar ao COAF a existência daquela realização daquela operação. Então, com isso, se for necessário a partir de então, você mencionar na escritura, o pagamento se deu R$100 mil em moeda corrente nacional, como você falava antes. Só que agora tem que dizer, moeda corrente nacional significa que foi em reais, né, como a lei determina que tem que ser, mas que se deu através de transferência bancária, para qual conta, tem que dizer, né, se PIX, enfim, para qual conta, ou se cheque administrativo, ou se o cheque, por exemplo, comum. Ok. E com relação às certidões, ficam obrigatórias ainda, no caso do Rio de Janeiro, né, as interdições de tutela dos imóveis, com certeza, também. Interdições de tutelas no estado do Rio, né, até porque a lei 7433 de 85, que é a lei que traz os requisitos para a celebração dos atos imobiliários, ela traz ali algumas certidões que são obrigatórias, como trazia as cíveis, não traz mais por conta da 13.097, mas as fiscais continuam obrigatórias também, assim como as de interdições de tutelas. Só que as de interdições de tutelas são normas estaduais. Você tem, claro, que, seguindo o que fala o artigo 104 do Código Civil, ter capacidade para negociar. As certidões elas vão te dar um suporte na investigação da tua capacidade, porque muitas vezes o cara aparenta ser capaz, mas tem contra ele demandado uma ação de interdição civil. Então, as certidões de interdições de tutelas vão te dar suporte para o cartório, inclusive. Mas, no estado do Rio, é o Código de Norma que estabelece. Pode ser, se tiver algum colega de fora do estado, que no seu estado não seja ela obrigatória, tá, ok? Mas aqui no estado do Rio, as interdições de tutelas, as execuções fiscais e as imobiliárias são certidões obrigatórias. O doutor Cláudio, nosso associado, ele levantou a mão. Eu acho que ele quer a palavra. Doutor Cláudio, boa noite. Olá, boa noite a todos. Então, a minha pergunta é a seguinte, sobre uso capião. Então, a pessoa está comprando um imóvel, tá? Aparentemente, a documentação está correta, mas como é que ela vai descobrir que aquele imóvel está sofrendo um processo de uso capião de forma extrajudicial? Porque judicial eu tenho como saber pela certidão do nono distribuidor, né? Vai estar distribuído lá em relação ao imóvel, aqui no Rio, pelo menos. Mas agora a gente tem o uso capião extrajudicial, tem a adjudicação compulsória extrajudicial. Existe uma comunicação pública para que a gente consiga descobrir, levantar essa informação no cartório? Porque são vários cartórios, né? Então, essa que é a minha pergunta. A minha dúvida é essa. A gente adquire um imóvel, principalmente eu vejo isso com os imóveis assim, em leilão, entendeu? Imóveis que estão abaixo do preço. Aí você não entende por que está tão baixo assim. Aí daqui a pouco aparece uma ação de uso capião. E como é que fica isso? Como é que fica essa situação? Olha, a pergunta ela é excelente, tá ok? Então vamos lá. Você tem duas formas de descobrir a existência desse procedimento de uso capião extrajudicial. Uma delas você vai utilizar quando o imóvel tiver matrícula.
e a outra quando não tiver a matrícula. Ou, quando tiver, você pode usar as duas. Então, vamos lá. Quando o imóvel tiver a matrícula, você vai fazer uma certidão, uma solicitação de uma certidão de matrícula imobiliária, porque vai constar prenotada a existência daquele procedimento de uso capião, tá ok? Então, vai bastar você solicitar uma certidão de ônus reais, de teor, de situação jurídica do imóvel, que você vai ver prenotado a existência daquele procedimento de uso capião extrajudicial, tá ok? Lembrando que o procedimento de uso capião extrajudicial, ele acontece todo dentro do registro de imóveis. Agora, quando o imóvel não tiver matrícula aberta no cartório de registro de imóveis e está sendo ele objeto de uso capião, aí você tem uma forma de descobrir, que é tirando uma certidão de pesquisa de bens na cidade onde o imóvel está localizado. Por quê? Porque o provimento 65 do CNJ, que versa sobre, que traz as diretrizes para a consecução do procedimento de uso capião extrajudicial, ele trouxe como requisito ao procedimento a celebração da escritura de ato notarial por um tabelião de notas que funcione na cidade onde o bem está localizado. A atribuição do tabelião de notas, ela é limitada à circunscrição territorial, que é o limite do município para o qual ele recebeu a sua delegação. Então, na cidade do Rio, por exemplo, são 36 cartórios de notas. 36 cartórios de notas hoje. O camarada que está entrando com uso capião extrajudicial no imóvel, por exemplo, na Barra da Tijuca, ele vai precisar celebrar uma escritura de ato notarial, porque é requisito pelo provimento 65 do CNJ. Com isso, ele vai precisar buscar um dos 36 cartórios. Se ele buscar um cartório ímpar, ele vai achar, o camarada que está negociando vai descobrir a uso capião, tirando uma certidão do 5º distribuidor, porque vai estar lá uma escritura de ato notarial que tem por objeto o imóvel tal. Agora, se ele buscar um cartório par, que tomara que busque um cartório par, de preferência o cartório que eu sou consultor, né? Que aí eu ganho uma vacinha a mais também. Mas, se ele buscar esse cartório, ele vai descobrir lá no 6º distribuidor que foi lavrada essa escritura de ato notarial, tá ok? Então, essas são as duas formas de descobrir. Tirando o 5º e 6º na cidade do Rio, ou em outra cidade, buscando qual é o distribuidor de escrituras, porque tem, ou se o imóvel tiver matrícula, tirando uma certidão de matrícula imobiliária, tá ok? Ok, então tem que tirar a certidão do 5º e 6º relativo ao imóvel, seria isso? Não, além do nome agora. Relativo ao requerente da uso capião, não relativo ao imóvel. É uma certidão pessoal não imobiliária. Então, você, claro, vai ter que saber, né, que aquela pessoa que está na... Até porque se você está comprando imóvel, um imóvel de posse, você está negociando com alguém. Né? Então, por exemplo, se você... Claro que você está comprando do João, aquela uso capião, por exemplo, está sendo requerida por uma outra pessoa. Aí, nesse caso, se o imóvel não tem... Aí dificulta, né? Porque você não vai ter como saber se tem alguém buscando a uso capião extrajudicial. Mas, enfim, se você está fazendo investigação contra o possuidor, você consegue saber se já existe ali um requerimento, já, pelo menos lavrado no ato notarial. Agora, se está protocolado ou não, você vai ter que saber junto ao cartório de imóvel, tirando uma certidão de matrícula imobiliária. Certo, ok. Muito obrigado. Um abraço a todos. A você. Ok. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Tá, bom. Deixa, antes de me despedir, doutor Rafael, tá, comunicar a vocês que no dia 4, agora terça-feira que vem, a partir das 12 horas, vai ter a comemoração do 33º aniversário da ABANE, tá? Vai ser no Hotel Guanabara, da Presidente Vargas, já conhecido nosso, tá? Lembrando isso a todos. E o ENAI, nosso ENAI, vai acontecer no dia 30 de novembro e 1º de dezembro, tá? Na Emerge, e em breve daremos mais informações. Doutor Rafael, obrigado pelas suas explanações. Espero que você retorne, porque o assunto pode se desdobrar mais ainda, né? E eu vou despedir de vocês, porque a gente vamos fazer o nosso lanchinho e antes de apresentar o certificado do doutor Rafael. Tá bom? Boa noite a todos. Boa noite, Ítalo. Boa noite, Ronaldo, Luciana, Itefaldo. Boa noite. Boa noite a todos e obrigado aí pelo convite. Olha, agora como associado, inclusive, pode ter certeza de contar por aqui sempre. Vai ser um prazer. Um abraço, obrigado a todos.